A minha Bíblia já está aberta aqui esperando você, para a gente estudar hoje um lindo capítulo, capítulo 11 de João. É o último capítulo desta primeira fase do livro do evangelista João. Mas é muito bom tê-lo aqui conosco. Você que gosta de abrir a Bíblia e estudá-la, e todos os dias a proposta do programa é que você leia um capítulo da Bíblia, para crescer espiritualmente. Claro, a palavra de Deus nos ajuda a robustecer a fé, porque fé vem pelo conhecimento. Conhecer o Cristo que está aqui na palavra. Conhecer a vida do nosso Salvador, o plano da salvação, as promessas que Ele tem para nós, as cumpridas e as que vão se cumprir ainda. Que coisa maravilhosa é este livro que tem passado por gerações, queimado, trancado, acorrentado, mas está aqui. Estamos livres para ler a palavra do Senhor. E que Deus nos ajude a compreendermos mais este tema tão gostoso. Você sabe que o programa Reavivados por Sua Palavra está nas redes sociais. Você pode nos encontrar no YouTube. Nosso canal é justamente o nome do programa, Reavivados por Sua Palavra, NT, de Novo Tempo no final, tá bem? Você pode também buscar a nossa página no Facebook, a página da Novo Tempo, e vai nos encontrar ali, junto com tantos outros bons programas que a TV Novo Tempo tem levado para você durante todos esses anos. Que bênção, não? Tenho encontrado pessoas na rua, amigos meus, que dizem, eu assisto a Novo Tempo. Tem uma tia minha que eu não havia há muito tempo, um abraço para a tia Francisca, e ela diz assim, Novo Tempo é ligado o dia inteiro na minha casa. Que bênção, tia. Um grande abraço para você e para todos os que nos veem, nos ouvem e que compartilham pelas redes sociais o programa Reavivados por Sua Palavra. Bom, como eu disse já algumas vezes, este é o último capítulo, faz a divisão entre o primeiro bloco de João e o segundo. O propósito do livro nós vimos lá no primeiro programa de João, capítulo 1, é falar de Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e falar naqueles que creem nele, que terão vida em seu nome. Então, este último bloco também contém a história do último sinal. Lembram-se que eu disse que Jesus, aqui João não menciona milagres, mas menciona sinais, sinais do reino de Deus, sinais daqueles que querem viver com Deus, aqueles que encontram a realeza em Cristo Jesus. O primeiro sinal, você se lembra, a palavra, a fé, o segundo, e a graça. 3 coisas que acontecem no encontro com Cristo, que redundam em paz, luz e agora, vida. Jesus devolveu a vida a um morto. Então, este é um sinal significativo, o maior de todos eles, e foi feito perto de Jerusalém. 2,5 quilômetros, 2,7 km mais ou menos, Betânia ficava, uma pequena cidade, um pequeno vilarejo. Muitas pessoas estavam indo para a Páscoa, muitas pessoas paravam por ali, havia um movimento de gente em todos os lugares e Lázaro morreu. Mas ele ficou doente, as irmãs pediram que Jesus fosse visitá-lo, ainda enfermo, Jesus não foi, e disse que essa morte não era para desgraça, mas era para honrar a Deus. Depois ficou mais alguns dias, acabou não indo logo em seguida, só depois que ele morreu. E quando ele morreu, Jesus disse, agora podemos ir. Podemos ir porque esta morte vai ser para grande benefício de todos. Ali estava um grande amigo dele, Marta, Maria e Lázaro. Jesus frequentava muitas vezes este lar. Quando ele estava cansado, quando ele estava sendo pressionado por todos, criticado, muitas vezes ele dava uma paradinha ali, conversava com seus amigos, devia ser um ambiente muito agradável. As 2 irmãs, uma era bem ativa na casa, a outra era mais relacional, e Lázaro, o seu grande amigo, agora está morto. Nessas passagens todas que eu pulei e acabei não lendo aqui, não é? Poderia ler alguns versos para você. Lázaro está enfermo, lá no verso 2, Lázaro morreu no verso 14, não é? Jesus
decide ir até lá. E ir até Betânia significava passar por Jerusalém. E em Jerusalém, Jesus já havia sido prometido de morte. E os discípulos disseram, não vá para lá, eles vão te matar ali. Então Jesus foi para lá a si mesmo. Outros discípulos, além dos 12, foram também. E com amor a Cristo, se ele morrer, nós morremos lá também, não há problema. E Jesus chega na movimentada reunião da Páscoa, na festa da Páscoa, onde as pessoas iam de diversos lugares para comemorá-la. Aqui já existe uma pequena introdução à morte de Cristo, aos últimos momentos. Esta Páscoa aqui era a Páscoa quando Jesus foi morto. Nós vamos ver aí depois nos outros capítulos, no 12 para frente, nós vamos vendo essa situação toda. Jesus sendo ungido, ele passa a Santa Ceia, ele é preso e aí vai por diante. Diante de Pilatos, e a sua ressurreição acontece. Esses momentos finais da vida de Jesus estão a partir do próximo capítulo. Mas o capítulo 11 contempla algumas coisas também da morte de Jesus, do início da morte de Jesus, né? Os passos iniciais. Bom, mas aqui é essa Páscoa. Aconteceu a ressurreição de Lázaro perto da Páscoa, esta que Jesus foi morto. Bom, Jesus chega no lugar. Jesus se aproxima, verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa, triste. E Marta foi logo conversar com Jesus. E talvez não foi uma boa recepção, porque ela imaginava que Jesus ainda viesse em vida do enfermo Lázaro para poder curá-lo e não passar por esse momento da morte. Eles passaram muitos momentos juntos e esse, o mais difícil para aquela família, em que a vida do irmão estava por um fio, Jesus não estava presente? Como assim? Que amigo é esse? Às vezes em nossa vida nós reclamamos com Deus que Ele devia ter feito alguma coisa naquele momento. Mas nós não imaginamos que às vezes não ter feito algo naquele momento nos daria alguma coisa muito melhor depois. E pergunto, quem somos nós para adivinhar o nosso futuro? Nós não temos essa capacidade. Nós imaginamos que vamos sair hoje para o trabalho e chegar à noite. É bom imaginar isso, e a grande maioria, a estupenda maioria, vai voltar mesmo, claro. Mas nós não conhecemos nosso futuro, só o Senhor. Então, se as coisas estiverem difíceis, e você pediu para Deus, e não veio uma resposta conforme você queria, isso não quer dizer que você não recebeu a bênção de Deus. Vou repetir. Não quer dizer que você não recebeu a bênção de Deus se você não pediu uma coisa que recebeu aquilo. Se você pediu e não recebeu, digo melhor aquilo. Não. Pode ser que alguma coisa muito maior esteja pela frente. E pode ser apenas uma circunstância da vida. Então, bênção não é o que você pede e recebe. Bênção é aquilo que Deus lhe dá. Neste caso aqui, elas não sabiam o que ia acontecer. E por isso essa reclamação, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E Jesus diz umas palavras maravilhosas aqui para ela. Ela declarou, no verso 23, teu irmão há de ressurgir. 24, eu sei, replicou Maria, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela acreditava nisso. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Que verso fantástico. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você entende isso? Eu sou a ressurreição. Eu estou no controle de todas as coisas. Mesmo quem morreu vai viver, mas isso não quer dizer que vai viver no mesmo momento que morreu ou em seguida, não? Que todos os mortos vão ser ressuscitados? Não quer dizer isso. Isso não prova nada. Jesus fez alguns sinais e ressuscitou algumas pessoas para dizer que o meu reino vai ser assim. É assim que eu estou planejando um reino para você. Nem todos os que morreram foram ressuscitados. Nem todos os que eram cegos foram curados. Eu já disse isso aqui. Mas aconteciam sinais para indicar que no reino, o reino vai ser assim. Para você ter vontade de ir para o reino. Aqui na morte de Lázaro, ele disse, ele morreu, mas eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim e morreu, ou quem acreditava em mim, tinha fé em mim e morreu, tem vida. Por quê? Existe alguma coisa depois disso. Ele diz, ele está morto, sono da morte, e vai ressuscitar no último dia. Quando Jesus voltar, estes vão ser ressuscitados. Nós vamos ver mais para frente, quando passarmos por algumas cartas de Paulo, vamos ver esse assunto um pouquinho melhor. Mas crer nisso, crer nele como a vida, por isso que este é o último sinal, vida. A vida que Deus dá para cada um de nós. E ele pergunta, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Ou crês isto? Um desafio? A outra irmã chega. Jesus já abraça, ela abraça Jesus. Aqui existe o 35, que é um dos versos menores da Bíblia. Jesus chorou. Ele não chorou só por Lázaro, ele chorou por toda a humanidade que tem que morrer. Mas ele disse, não é a morte eterna, não é a segunda morte, é a primeira morte só, fique tranquilo. A morte eterna não está nos meus planos para as pessoas que creem em mim, que elas vão ser ressuscitadas no último dia. Este é o plano de Deus, mas Jesus chorou por todos os que morrem, pelo pecado existir. Jesus chorou. E ele então vai até a sepultura. Você sabe a história. Manda tirar a pedra e diz, Lázaro, sai para fora. Se ele dá uma ordem para todos saírem para fora, todos sairiam, o poder dele era assim. Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Está vendo? É para a honra e glória de Deus esta morte. Aquilo foi incrível, porque judeus de todas as partes souberam que Lázaro era muito influente e ele foi ressuscitado. Doente, confirmado, 4 dias, morte mesmo, foi ressuscitado. O poder de Deus pode mudar a sua vida, pode dar vida para o morto que pensa que está vivo. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido, nós pedimos a vida que Cristo pode dar para nós agora. Nós não queremos estar mortos para a vida, queremos estar mortos para o pecado e andarmos com Cristo até aquele último dia, quando seremos transformados. Em nome dele, te rogamos. Amém. Muito obrigado por estar conosco até agora. E amanhã, hein? Não falte. Eu espero você. Programa Reavivados por Sua Palavra. Um abraço.